No tema de hoje, afinal, quem escreve a história ou para onde caminha a história, eu vou dar destaque em 4 principais fatores. Também vou falar um pouco da historiografia cíclica e linear e alguns debates contemporâneos. Na realidade, essa história, se a história é cíclica ou linear, vem desde a antiguidade, passando pelo período medieval, depois moderno e continua no contemporâneo. Mas esse vídeo em especial não é só para quem tem alguma religião, alguma crença, é mesmo para você que é ateu, não se considera nada, não tem nenhuma afinidade religiosa, ou seja, se você for agnóstico, espírita, tanto faz. Esse vídeo é para quem está interessado no assunto. Quem escreve a história, se a história há algum autor. Temos vários debates, inclusive se a história é escrita somente pelos vencedores, quem faz essas narrativas. Entre os historiadores há muitas divergências, mas hoje eu quero falar nos 4 principais fatores, obviamente com uma visão cristã, mas também vou falar sobre a história cíclica e história linear no final do vídeo. Então, se você está interessado no tema, fique até o final do vídeo. O primeiro fator que define a história, sem dúvida nenhuma, com a visão cristã, é Deus. Aí eu separei Gênesis 1:1, tá lá no princípio que criou Deus o céu e a terra. E por vários momentos, por várias fases na narrativa bíblica, a gente vê a intervenção direta de Deus na história, seja pela criação, ou seja a sua interferência direta em alguma ação humana que Deus usa a benefício próprio ou benefício dos seus. Isso não tira o livre-arbítrio da jogada, de forma alguma. Eu vou falar isso mais pra frente, na terceira interferência, no terceiro fator. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o livre-arbítrio e como Deus usa ele também a seu favor, mas sem tirar a autonomia humana. Mas o principal fator nesses 4 seria obviamente Deus. Sim, tem coisas que não são Deus, tem coisas que não são o diabo, nem tão pouco ser humano, mas nesse primeiro momento Deus é o autor da história, e ela tem 3 períodos: o início, o seu desenvolvimento, até chegar no final, que seria a redenção, a salvação, etc. E o primeiro fator seria Deus. O segundo fator seria a intervenção do diabo. E um dos textos que eu separei é Jó 1, versículo 6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E essa narrativa bíblica muita gente conhece, que é a batalha, vamos dizer assim, entre Satanás e Jó. Jó aparentemente não tem nada a ver com essa história, desse diálogo entre Deus e o diabo, e acaba sobrando para ele, mas eu posso falar isso melhor em algum outro vídeo, explicando o contexto jurídico que o livro de Jó se encontra. Na Bíblia ela está bem dividida entre historiografia, entre poesias, temos Eclesiastes, Salmos, e o livro de Jó é um dos livros poéticos do povo judeu, do povo hebreu na época. Mas eu posso entrar em melhor detalhes entre essa batalha entre Deus e o diabo e aparentemente Jó ali no meio em algum outro vídeo. Mas essa é a segunda interferência que eu quero destacar. A primeira, Deus como sendo o autor da história, e a segunda, o diabo fazendo ali as suas artimanhas para tentar destruir, matar, etc. Essas coisas que a gente já conhece. O vídeo ele não vai ficar muito extenso, eu quero só destacar esses fatores, mas principalmente o quarto. Quando eu chegar lá vou dar uma atenção um pouquinho maior a ele, porque pouco se fala. Mas também temos a interferência do diabo na Bíblia, e não só na Bíblia, na vida humana em si, obviamente com uma visão cristã. A terceira interferência é o homem, autor da sua própria história. Deus nunca tira o livre-arbítrio do ser humano. O ser humano sim escreve a sua própria história,
Deus obviamente quer que todo ser humano se salve, mas a escolha final é do homem, dizer sim ou dizer não. O versículo que eu destaquei é Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu próprio caminho. Ou seja, o homem tem interferência direta nas narrativas históricas, obviamente, o ser humano que escreve, mas também nas suas escolhas. Lembrando mais uma vez que eu estou falando com um princípio judaico-cristão, essas interferências. O homem está diretamente ligado ao desenrolar da história humana, seja na antiguidade, no período medieval, no Renascimento, até chegar no contemporâneo. O homem ele controla a sua própria história e também acaba interferindo na história dos seus semelhantes. E o quarto fator que eu quero dar um destaque um pouquinho maior é o acaso. Eu separei Eclesiastes 9:11 para falar um pouquinho sobre o acaso. Olha só. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. E os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. E é muito interessante esse quarto fator, porque no meio religioso se pouco fala dele. Porque muitas vezes, até na antiguidade, atribuía-se muito as coisas boas ou ruins a Deus. Voltando lá ao caso de Jó, quando Jó perde tudo, perde seus filhos, os seus bens e fica muito doente, os amigos dele vão e acham que Jó tem algum pecado escondido e é Deus que está castigando ele. Não se tinha essa visão de que o diabo estava castigando, mas sim que Deus estava castigando. E pouco se fala sobre a ação do acaso. Até hoje, eu digo no meio religioso, no meio cristão. Obviamente que no meio ateísta, dos agnósticos, o acaso está ali influenciando várias coisas fogem do controle humano, e nem tudo é atribuído a Deus ou ao diabo. Muitas coisas acontecem realmente pelo acaso. Aqui a gente pode ver nesse versículo de Eclesiastes que nem sempre os corredores mais velozes eles vão vencer a corrida. Depende de algum fator ali determinante na hora da corrida. Às vezes ele acaba passando mal, o mais rápido acaba passando mal, ele não está bem naquele dia e a chance que ele tinha de vencer cai por terra. Aí alguém mais devagar que ele, né, não tão rápido, acaba vencendo. Então o acaso é um fator predominante e a gente pouco fala dele, mas ele está aí. Então, para contextualizar, quem dirige a história? Para onde caminha a história? Num princípio judaico-cristão, vamos dizer que é Deus quem a escreve. Ela tem um começo, ela tem o seu desenrolar e ela chega ao seu fim. Então, no princípio judaico-cristão, seria Deus quem a escreve. Porém, temos esses três outros fatores que interferem. Temos a intervenção do diabo, de Satanás. Temos a intervenção do próprio ser humano, que, sem dúvida nenhuma, faz as suas escolhas. E também temos a interferência do acaso. Eu gosto muito da teoria do caos. É bem interessante como ela se desenrola. O exemplo que é dado é que, por exemplo, um prego na rua, tem um rapaz indo fazer o vestibular para determinada faculdade e acaba furando o pneu da bicicleta. Passa em cima do prego, fura o pneu da bicicleta, ele se atrasa, perde a prova e acaba indo para outra faculdade que não era que ele queria. E isso interfere diretamente na garota que ele ia conhecer, que obviamente é outra, e nos filhos que ele teve. Ou seja, um simples prego alterou toda uma história, né? A frase em destaque é que o bater das asas de uma borboleta no Brasil causa um desastre em determinado lugar, em outro lugar. Então o acaso está diretamente ligado também à teoria do caos, que ela é uma teoria nova, moderna, ainda está sendo desenvolvida, está sendo estudada,
mas é algo bem interessante para vocês pesquisarem depois. E por fim, o que eu disse que eu ia falar sobre a história cíclica e a história linear. A história cíclica, ela vem de um princípio pagão. Heródoto, considerado o pai da história, ele difunde muito essa ideia. Os romanos e os gregos tinham muito essa ideia de que os fatos sempre estão se repetindo. Um reino ele vai ter o seu início, vai ter o seu apogeu e vai ter o seu declínio. E isso sucessivamente é algo que não finda. Heródoto vai ser um dos principais difusores da história cíclica, mas também a gente tem Nietzsche falando sobre o eterno retorno, que as coisas tendem a acontecer de novo e nada que acontece é novo. E é muito interessante que eu separei o versículo de Eclesiastes, escrito por Salomão. Em algum outro vídeo eu posso fazer um diálogo entre Salomão e os filósofos do pessimismo, principalmente no livro de Eclesiastes. Olhando o livro de Provérbios e depois o de Eclesiastes, a gente percebe que tem dois Salomões, vamos dizer assim. Tem duas ideias completamente distintas, vamos dizer assim, duas personalidades diferentes. E no livro de Eclesiastes, Salomão está bem mais abatido, está desacreditado, e tanto é que ele diz lá no começo que tudo é vaidade, fala dos seus arrependimentos e etc. E o versículo que eu destaquei é Eclesiastes 2:12. Apesar de eu dizer que a história cíclica vem de um princípio pagão, Salomão ele compactua nesse versículo, presta atenção. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito. E é exatamente isso que Heródoto fala e depois Nietzsche também fala. Não há nada de novo. Por exemplo, as tecnologias de hoje, obviamente, elas são novas, são inéditas. Nunca houve na humanidade algo parecido com o momento que a gente vive hoje. Mas o ser humano em si, ele é o mesmo. Os defeitos são os mesmos. Seja a vaidade, a ganância, a inveja. Esses sentimentos do ser humano continuam o mesmo, ele não muda. Não mudou com o passar do tempo. Então, basicamente, os erros continuam o mesmo. Os vícios, as virtudes. O ser humano é o mesmo. O meio que ele está inserido é diferente. Então, a história cíclica simplesmente diz que a história não tem um final, ela vai se repetir e continuar assim eternamente. E por fim, a história linear, como eu disse, ela vem de um princípio judaico-cristão, que é principalmente difundida por Santo Agostinho, né? E também por Flávio Josefo. Flávio Josefo, um escritor da Antiguidade, e Santo Agostinho está ali na Idade Média. E os dois concordam que a palavra final é de Deus, é Ele quem escreve a história. Ele determinou um começo, um desenrolar, o meio, até chegar ao fim, que seria a salvação dos seres humanos, ou a perdição, né? Mas, basicamente, é isso. Temos aí um debate muito grande entre os historiadores modernos e contemporâneos, se a história seria cíclica, se seria linear. Posso fazer um vídeo melhor explicado sobre esses dois temas, se a história é cíclica ou linear. O vídeo de hoje foi mais para contextualizar os 4 principais fatores que determinam a história humana, obviamente com uma visão cristã. E o versículo que eu destaquei está em Ezequiel 17:24. Todas as árvores do campo saberão que eu, Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu recesso a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, Senhor, falei e o farei. Então aqui a gente vê a intervenção direta de Deus no desenrolar, assim, de uma simples árvore, vamos dizer assim, de uma simples criação, uma preocupação de Deus. Imagina então com o ser humano, né? Qual seria a preocupação de Deus com o ser humano se em coisas tão simples ele está envolvido, ele tem uma ação direta. Bom, esse foi o vídeo de hoje, e no próximo vídeo eu vou escolher um tema e vocês podem deixar algum tema que vocês querem ouvir, mas possivelmente eu vou estar desenrolando melhor
se a história é cíclica, se é linear, trazendo alguns autores, principalmente Nietzsche e Santo Agostinho, para estar discutindo aí o tema em pauta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.